Essa foi a semana que eu tive o melhor rendimento da minha carteira. Desde que eu comecei a investir, talvez, em valor absoluto, ou seja, quantidade de dinheiro e não porcentagem. E eu vou te explicar como que foi esse processo. E eu espero que um dia você consiga chegar até aqui, por mais distante que possa parecer. Eu sou Pedro, você está na Escola de Valor. Vem aqui fazer uma bicicletinha comigo. Deixa aí tocando, presta atenção no que eu estou falando e relaxa para ouvir e abre o coração. Bom, eu comecei a investir mais ou menos uns 5, 6 anos. E quando a gente começa, a gente tem muita dúvida de como que vai ser esse processo. A gente acha que a gente está fazendo muito pouco, que é pouco que a gente consegue investir de fato. Mas essa semana eu tive uma rentabilidade que foi maior do que a minha capacidade de investimento do ano todo, quando eu comecei. Que foi muito maior do que meu rendimento total em 2 anos, talvez, nos primeiros 2 anos de carteira. E eu acho que isso é um processo natural. Quem está disposto a seguir uma estratégia correta, uma estratégia que é muito difícil de aplicar, mas ela é muito simples. Por que ela é difícil de aplicar? Porque tem muitos caminhos que você pode escolher que vão te levar a más escolhas, que não vão te levar a verdadeira prosperidade financeira. Você muitas vezes vai ter que fazer algumas escolhas e que não vão parecer a mais simples no curto prazo. O caminho, por mais que ele esteja muito bem delimitado onde você queira chegar, o caminho às vezes é tortuoso e você acaba sendo atraído por outras oportunidades. Porque esse caminho que eu vou apresentar para vocês é um caminho muito certeiro, mas ele é um caminho também lento. Porém, ele é lento principalmente no começo, que é a hora mais difícil. E a gente dá uma desanimada. A gente acaba que não consegue entender, não consegue perceber, né, tangenciar, vamos dizer, onde a gente quer chegar. E a gente acaba se perdendo, porque vem sempre alguma outra proposta, vem sempre uma outra estratégia, uma outra forma, entendeu? E você acaba que fica perdido e perde o foco, e a gente sabe que quando tem um vetorzinho apontado para várias direções, a gente perde o direcionamento central. Então, a gente botar um vetor, né, uma seta, um caminho, e definir, é aqui que eu vou seguir, faz a gente chegar muito mais rápido do que ficar tentando achar caminhos até vezes mais rápidos, porque a gente sabe que o caminho mais curto para se chegar à prosperidade financeira é o longo prazo. Então não existe essa, esse caminho curto, entendeu? E eu acabei que demorei muito para consolidar a carteira, e a carteira ela é um processo de evolução contínuo. Ela nunca está pronta. Sua carteira de investimentos ela nunca está pronta. E a minha vem se consolidando de uns 3 anos para cá. Eu entendi de fato o que é uma carteira de investimento para pessoas comuns igual eu. E depois de um tempo eu fui me interessando mais e realmente avancei. Mas criei um método que ele pode ser aplicado por qualquer pessoa. Por isso que eu venho aqui falar sobre isso. Porque é uma coisa que eu vejo assim, meu Deus, como as pessoas não veem isso? Isso é muito incrível. E eu quero contar para todo mundo. E eu conto para você nesse vídeo o meu método. E ele é muito simples. O pior é que ele é muito simples. É você focar em investimentos de longo prazo, com foco em valor. E você vai focar naquilo que for de renda fixa em fazer caixa. Você vai buscar renda fixa apenas para fazer caixa e, obviamente, reserva de emergência. A reserva de emergência é a regra inviolável da educação financeira. Você vai ter que seguir ela. Você vai ter que ter ali 6 meses do seu custo de vida guardado. Ponto. Pulou essa parte. Você vai continuar precisando ter renda fixa. Mas a renda fixa não é para ter rentabilidade. Por mais que isso seja sedutor no Brasil. O Brasil ele tem muitas oportunidades de renda fixa e não é ruim investir em renda fixa. Mas na minha mentalidade, a renda fixa ela ainda é um desvio desse caminho que eu acredito. E principalmente, igual eu falei, no Brasil é muito difícil de discernir isso e ignorar a renda fixa. Eu não ignoro, eu uso as oportunidades que surgem e eu mantenho meu caixa. Meu caixa, sim, ele fica com 100% de disponibilidade em renda fixa. E o aumento das taxas de juros no Brasil, elas te favorecem a ter uma rentabilidade sobre esse caixa, embora o foco dele, seguindo aquele triângulo dos investimentos, né, que a gente vai ter sempre que buscar
dois dos três aspectos de qualquer investimento: segurança, rentabilidade e liquidez. Você vai ter sempre escolher dois. E para a renda fixa, eu vou sempre buscar segurança e liquidez. Eventualmente, com uma taxa de juros tão alta, e você vai saber mais de taxa de juros aqui nesse mesmo canal, então eu sugiro que você gostar desse estilo mais tranquilo, de falar de finanças, essa finanças na bicicletinha, uma inspiração do Muse, na verdade, que a gente possa ter esse momento de conversa mais tranquila, menos formatada, menos editada, e que seja uma coisa bem fluida, para que a gente possa ter uma comunicação melhor. E eu acredito que você tem muito a ganhar com isso. Então, assim, fechamos. Renda fixa você vai ter, você precisa ter. Quanto que eu vou ter de renda fixa? Bom, a fórmula que eu acredito que mais funciona para renda fixa é aquela de pega a sua idade e subtrai de 100. Ou seja, se você tem 30 anos, você tem 100 menos 30, 70% vai estar em renda variável e 30% em renda fixa. Ou seja, quanto mais velho você tiver, mais renda fixa você vai ter. E quanto mais novo você tiver, mais você pode ter renda variável. E aí você vai colocar lá o seu dinheirinho numa renda fixa que vai estar ali incluída se você já tiver a sua reserva de emergência, pode deixar ela incluída, considerando que você já tenha uma formada. E depois você vai construir caixa. Caixa porque você mora no Brasil, porque a gente vive num mundo muito louco e você precisa ter uma reserva para a oportunidade e para alguma eventualidade que possa aparecer. Embora a reserva de eventualidade, a reserva de emergência propriamente dita, é a reserva de emergência e a regrinha sagrada que a gente já falou de 6 vezes o seu custo de vida. E é bom que você esteja anotando seus gastos, porque custo de vida é tudo aquilo que você gasta em um mês. 6 a 12 vezes isso. Se você for um funcionário público, alguém mais estável, 6 meses é ok. Mas se você é um empresário, por exemplo, cara, busca 12 vezes o seu custo. Depois você pensa em investir em outras coisas. E aí sim, essas taxas de renda fixa vão ser muito atrativas, porque você pode colocar com liquidez imediata. Você pode colocar seu dinheiro e deve colocar ele na renda fixa. Onde na renda fixa? Tesouro direto. Não tem outro, Tesouro Selic. Escolhe lá o Tesouro Selic, coloca lá. É lá que vai ficar sua renda fixa. Sua reserva de emergência. Bom, então vamos para a parte de renda variável. Como que a gente vai fazer? Se você tem 30 anos igual eu, um pouquinho mais talvez eu tenho, você vai colocar 70% mais ou menos da sua carteira em ações, fundos imobiliários. Eu preciso pela minha circunstância, eu preciso de um pouquinho de, preciso não, é bom que eu tenha um pouquinho de PGBL para poder pagar menos imposto. Então também tem um pouquinho de previdência privada, PGBL, e eu tenho também criptomoedas. E é nessas que você vai acertar. Por mais que, não nessas criptomoedas, tá? Mas em renda variável, em tudo que eu falei. Ações no Brasil, ações no exterior, criptomoedas, fundos imobiliários, um pouquinho de previdência privada. Mas nessas principais de renda variável, é que você vai conseguir, talvez em uma semana, igual aconteceu, uma boa semana, ter o resultado de um ano de renda fixa, talvez. Mesmo a renda fixa do Brasil, que está pagando em 14 alto, quase 15, né? Lembrando sempre, gente, que esses valores de Selic, de CDI, eles vão ser incididos no imposto de renda. Então não é líquido, tá? Essa rentabilidade. Já ações, quando você recebe ali seu provento, você vai receber os seus dividendos até que mudem a regra, líquido. Então quando você vai comparar uma coisa com a outra, é bom que você esteja atento a... Por exemplo, você vai ver lá os dividendos de uma empresa nos últimos 5 anos, você perceba que aquilo ali é o valor líquido. Porque ali já está caindo livre no seu bolso. E se for juros sobre capital próprio, a empresa já pagou. O que cai ali já é limpo. A empresa já pagou os impostos, tá? Aí é uma estratégia fiscal lá da empresa. Bom, com isso, você vai conseguir fazer os seus aportes com frequência. Um belo dia, você vai chegar nessa situação que eu cheguei hoje. Em uma semana, você vai ter conseguido o seu rendimento de 2 anos. Mas isso é ilusão. Esse é o problema. Porque na nossa estratégia que a gente falou aqui já, a gente está falando de foco no longo prazo, ações de valor que pagam dividendos. Esse é o core, né? O centro da nossa carteira. É isso que vai trazer os nossos maiores resultados. E de fato, elas também trazem resultados de valorização. Os dividendos são bônus. Mas a valorização é muito do ego. Ela não é tão prática, porque na nossa estratégia, a gente não vai vender. E se a gente valoriza, se a ação está valorizando, o que muda é a sua capacidade até de comprar mais.
especialmente no momento que o preço sobe. Se o preço sobe, você acaba que você consegue comprar menos ações com aquela mesma quantidade de dinheiro. E aí você tem menos renda, porque o seu foco é nos dividendos que essa ação vai pagar. E aí acaba que no momento que você tem um grande aumento de força, um aumento de valorização da carteira, você acaba ficando, por outro lado, meio triste, porque você perde poder de juntar nesse patrimônio. Mas que seu patrimônio, igual no meu caso, cresceu bastante, com uma semana, não é ainda onde eu quero chegar. Eu não parei ainda. Estou num momento de construção de patrimônio. Então é melhor que os preços se mantenham, porque eu já sei o valor das ações que eu escolho. E, de certa forma, no dia que, por exemplo, essa semana, um dos fatores que contribuiu para esse crescimento todo foi um crescimento de 15 a 16% do Bradesco. E no dia que eu vi isso, eu fiquei, poxa vida, descobriram o Bradesco. Porque o mercado é muito temperamental, ele erra e ele sobrevaloriza ou subvaloriza. Você vai buscar as que ele subvaloriza e que tem valor. O Bradesco é uma delas. Ainda acho que Bradesco, Banco do Brasil e outros, o setor bancário no Brasil é muito bom, gente. Então, assim, é um dos setores mais interessantes do Brasil. E ele estava muito subvalorizado, o Bradesco. Na época que estava 10, o preço valor patrimonial, isso é um assunto para a gente falar depois, estava 0,7. É igual comprar essa garrafa aqui, ó. Vamos supor que ela custa 100 reais. Se eu pudesse, eu preciso de uma garrafa, eu tenho dinheiro para comprar e eu tenho 100 reais para comprar. E um belo dia o cara chega para mim e oferece ela a 70 reais. Aí eu falo, pô, lógico que eu quero, tô precisando comprar uma garrafa. Eu sei o benefício que essa garrafa vai me dar. E ela segue sendo. No dia seguinte, ele vai e volta ela para 100 reais. E ela segue sendo e oferecendo os mesmos benefícios de quando eu comprei ela por 70. Só que as pessoas meio que não entendem isso. Então é muito simples a estratégia. E é por isso que eu falo que ela é muito simples, mas ela é muito difícil de aplicar. Porque o processo é lento. O barato é louco, o processo é lento. Então, fica tranquilo que ao longo do tempo a gente vai caminhando junto nesses assuntos. E eu espero contribuir bastante com vocês. A gente vai desenvolvendo cada vez mais e que você possa ter muita clareza no seu caminho. Vem comigo, que a gente vai caminhando junto, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse formato, que tenham ficado comigo aqui nessa atividade. E bora, se inscreve aí no canal e bora pro próximo vídeo. Com Deus, tchau, tchau.